Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 22, ler alguns versículos para a nossa meditação deste dia, desta manhã maravilhosa. A irmã Sandra, a missionária Sandra, não está aqui, que está passando mal. Ela me passou a mensagem ontem à noite. Também o diácono Epson não está, porque está passando mal, né? E outras pessoas também não estão porque está passando mal, outros estão porque tem medo, e outros é porque não quer vir mesmo, e assim por diante. Mas louvamos a Deus que nós estamos aqui e pedimos ao Senhor que abençoe nossos irmãos que estão em casa, né? Que Deus venha guardar, que Deus venha abençoar. Mas, irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 22, o versículo 7, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Lucas 22, versículo 7, chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que preparemos? E ele lhe disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segue até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativo. E indo eles acharam como lhe havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegado a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Amém? Deus abençoe grandiosamente a nós diante desta palavra. Irmãos, nós estamos diante desse texto que lemos, e a epígrafe aqui vai dizer que a última Páscoa, a Santa Ceia, em que Jesus comeu com seus discípulos. E para nós entender melhor esta festividade, ela se iniciou lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, onde teve a primeira Páscoa, onde foi instituído a primeira Páscoa. E quem é que instituiu essa Páscoa? Foi Deus. E quem é que Deus usou para iniciar este trabalho? Moisés. Deus falou com Moisés e com Arão. E isso aconteceu quando o povo de Israel se encontrava no Egito, sendo escravizados, sendo cativos, e por o crescimento de Israel em meio ao Egito, o governo faraó não resistia ao crescimento de Israel, não aceitava o crescimento daquela nação. Então, quanto mais aquela nação de Israel crescia no meio do povo do Egito, mais Faraó, rei do Egito, colocava cargas e peso em cima deles. Para que eles tivessem dificuldade de render na família, de crescer, e até mesmo levantando pensamento e decreto e leis de matarem os meninos homens que nascessem em Israel. E Deus, olhando para aquela nação como escolhido,
como nação eleita, como nação que Deus dominava, como nação que Deus o chamou de peculiar propriedade dele, exclusiva dele. Então Deus ele vai ter a sua estratégia e os seus propósitos para que aquele povo fosse livre das garras de Faraó. Então, quando nós vemos que eles vão crescendo, vai nascer Moisés, Deus vai abençoar Moisés, vai livrar Moisés da morte, vai fazer como ele cresça, vai fazer como ele entende, e Faraó vai chegar o dia que vai perder este povo. Deus vendo o crescimento, Deus vendo o sofrimento, e Deus vendo como o Faraó estava com ingratidão com o povo de Israel, Deus vai chegar o dia que vai levantar Moisés para tirar o povo de Israel do sofrimento, para que eles pudessem ter uma vida digna, fora do cativeiro. Então, quando Moisés cresce, quando ele se forma, que todos conhecem a história de Moisés, a vida dele. Então, quando chega o tempo de Moisés tirar o povo de Israel do Egito, quando o povo cresce, que chega a quantidade de 600 mil homens, fora as mulheres, jovens e crianças, chegou o ponto certo de Deus tirar o povo de Israel do meio do Egito. E assim também será com a igreja. A igreja tem um Deus que é dono, Jesus que é Senhor da igreja. E a igreja tem crescido muito. A igreja tem esbrangido no mundo. E vai chegar a hora que o momento certo, o número certo, e vai ser a hora que o Senhor da igreja tirará a igreja da terra para um lugar que não haverá mais perseguição e nem sofrimento, porque Ele é o dono da igreja. Então, quando Moisés está ali, e Deus vai usar ele para tirar, Deus vai usar Moisés em várias formas. Deus usa Moisés com o cajado tocando nas águas e elas se transformam em sangue. Deus usa Moisés pegando a terra e jogando para cima. Deus usa Moisés em vários tipos de coisa. Mas na última coisa que Deus queria fazer, Deus não usou Moisés. Tem coisa que Deus vai usar você para fazer. Tem coisa que você vai usar suas mãos, seus pés, a sua palavra, a sua força para fazer em Deus. Mas tem coisa que é Deus que vai fazer na sua vida. Tem coisa que é Deus que vai fazer na igreja. Tem coisa que só Deus vai fazer, Ele não vai mais precisar de homem para fazer. Hoje Deus precisa de mim e de você, para pregar a palavra do Senhor, para cantar hinos de louvor, para orar para pessoas enfermas e eles ser curados. Deus precisa de mim e de você, mas tem hora que Deus não vai precisar mais de mim e nem de você, e esta hora vai ser a hora que Ele tirará a igreja da face da terra. Não vai depender mais do homem, vai depender somente de Deus. Então Deus usava Moisés para várias coisas, mas quando chegou na última praga, que era a mortandade dos primogênitos, Deus não precisou de Moisés. Deus só falou com Moisés assim: institui a primeira Páscoa. Matem o cordeiro na parte da tarde.
E quando eles vão matar o cordeiro na parte da tarde, sacrificar o cordeiro na parte da tarde, já estava identificando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que lá no Novo Testamento, ele foi também crucificado à média das 3 horas da tarde. Estava também refletindo a primeira Páscoa da época de Moisés. E enquanto eles vão sacrificar a primeira Páscoa, Deus disse, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar no Egito e vai matar todos os primogênitos. Nessa hora ele não falou com Moisés, à meia-noite você pega o seu cajado, balanga ele para os lados, toca ele na terra, toca ele na rocha, toca ele na árvore. Não, Deus falou assim, à meia-noite o anjo da morte vai passar, eu vou enviar o anjo, e vai decepar todos os primogênitos do Egito, tanto de homem como de animais. Veja que nesse momento não foi preciso de Moisés. Moisés agora estava com o preparativo da primeira Páscoa, que era a Páscoa da libertação. Era uma Páscoa que eles realizaram ali para a saída deles. Tinham que comer, eles tinham que sair dali e partir acompanhando Moisés para uma terra onde Deus o enviaria, Canaã. Então tem coisa que Deus vai nos usar, vai usar você, mas tem coisa que Ele mesmo vai fazer por mim e por você na sua vida. É necessário que nós lutamos, é necessário que nós caminhamos, é necessário que nós trabalhemos, mas temos que ter uma certeza. Eu vou orar, eu vou pregar, mas quem vai realizar o milagre é o Senhor. E nós vemos hoje que o crescimento da igreja tem crescido muito na face da terra. E há muitos governos que não estão mais tolerando o crescimento da igreja. Querem parar a obra do Senhor. Querem tirar a igreja da terra. Querem fechar as portas do templo. Mas uma coisa é certa: a igreja não é do governo, a igreja não é do prefeito, a igreja não é do presidente da república, a igreja não é do Supremo, a igreja não é do STF. A igreja, ela tem dono, e o dono dela está no céu. E o dono delas chama-se Jesus Nazareno, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A esse é o dono da igreja, a esse pertence a igreja, a esse é toda a honra e toda a glória, a esse todo o respeito, a esse toda a obediência, ainda que a autoridade não suporta a igreja em vários países, a igreja em várias cidades ou em capitais, mas o dono da igreja não é homem mortal. O dono da igreja é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Criador do céu e da terra. A esse o próprio Jesus disse: não temeis a homem que tem poder para matar a carne e enlouquece, não sabendo o que fazer, mas temei a Deus, que depois de morto a carne tem poder para lançar a alma no inferno e também para levar almas para o céu. A esse Jesus disse, a esse sim eu vos diz: temeis. E quando nós chegamos no livro de Lucas,
nós vemos que Jesus vai reunir com seus discípulos para comer a última Páscoa com ele em carne aqui na terra. E nasce um desejo no coração do mestre, que ele vai dizer assim: desejei. Desejo é mais do que vontade. Desejo é mais do que fome. Mulher, quando se engravida, ela sabe o que é um desejo. E Jesus vai dizer: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. E ele reúne os seus discípulos e fala com Pedro: vai até a cidade para preparar a Páscoa que nós vamos comer. E Pedro vai perguntar para ele, os discípulos vai perguntar para ele: e aonde? Ele vai dizer: sim, entra na cidade, segue o homem que vai estar com um cântaro d'água na mão, segue ele até a casa, e chegando na casa você diz ao pai da família. Jesus não procurou qualquer lugar. Jesus não falou: você procure aonde você está. Você chega e fala como? Não. Fala ao pai da família, porque o Senhor trabalha com família. O Senhor abençoa a família. O Senhor quer a família. A família é instituição criada por Deus. Então até nisso aí Jesus vai dizer: fala com o pai de família, pergunta para ele aonde está o aposento em que vamos comer a Páscoa. E ele vai mostrar um grande cenáculo mobiliado, preparado. E é muito importante, porque na Páscoa de Moisés, na Páscoa do povo de Israel, que continuaram fazendo, era com todo o povo de Israel. Mas tem uma diferença em Jesus Cristo, porque a Páscoa dele, que é chamada de Santa Ceia, ele só convidou os seus seguidores. Ele só convidou pessoas preparadas. Ele só convidou pessoas que conheciam a palavra. Ele só convidou os seus discípulos, porque ele tinha a sua confiança, a credibilidade, e ele necessitava de reunir os seus discípulos, seus seguidores, para estar com ele. Era o povo que andava com ele. E Jesus então, ele realiza a última Páscoa e já faz uma promessa: porque não comereis mais convosco, até que ela se cumpra no reino do meu Pai. Seria a última Páscoa dele aqui com os discípulos, porque ele ia padecer, ele ia ser crucificado, e ele ia voltar para o céu. Mas os discípulos iam continuar realizando a Páscoa, chamada hoje de a Santa Ceia. Quando chegamos no livro de 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo uma diferença na ceia. Porque o povo comia, festejava, bebia, embriagava. E o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja do Corinto: porque eu vos ensinei o que eu aprendi do Senhor, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este pão é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. E ele, tendo comido, tendo ceado, ele tomou o cálice. Ele não pegou um carote de vinho. Ele tomou o cálice. Ele disse: esse cálice é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos.
Na época da Páscoa o povo comia, festejava, bebia. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus ele pôde prover que apenas um pedacinho de pão simbolizava o corpo dele. Com Jesus ele pôde nos mostrar que com apenas um cálice simboliza o sangue dele. E a vida da igreja é preciso estar diante destas palavras. E Jesus vai dizer assim: aquele que não comer da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, ele não tem parte comigo. Então a igreja do Senhor, ela deve estar apta para participar da ceia do Senhor, acreditando em que, através do sangue de Jesus, ele nos purifica de todos os nossos pecados. Entendendo uma coisa, que a ceia é para os seguidores de Cristo. A Santa Ceia é para os seguidores de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, sobre a ceia do Senhor. Ele vai continuar dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E ele disse assim no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E nós sabemos que a ceia do Senhor, há muito confronto, por falta de reconhecimento e de conhecimento. E às vezes procuramos mais a examinar a vida do outro do que a nossa. Às vezes procurando mais olhar o defeito do outro do que olhar a santidade dele. Às vezes procurando mais olhar os erros do outro do que olhar pela certidão, pela retidão. Mas o conselho bíblico para eu e para você participar da ceia do Senhor e para eu e você ser salvo é diferente dos nossos pensamentos. Ele assim: examine o homem a si mesmo. Examine você a você mesmo. E nós vemos muitas pessoas, quem sabe dizer, neste mundo global, em todas as igrejas, você viu fulano participar da ceia? Tá? Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina diferente. Examina a sua vida. Sabe por quê? Porque você vai dar conta é da sua vida mesmo. Você não vai dar conta da vida do seu irmão da direita e nem da esquerda. Você vai dar conta da sua vida, da sua alma diante do Senhor. E para ela entrar nas portas celestiais, aonde o Senhor mandará abrir as portas para você entrar, é preciso que você reconheça
que só entra ali você através do perdão de Cristo Jesus pelos seus pecados. Eu só vou entrar ali através da misericórdia de Deus, através do perdão de Cristo Jesus pelos meus pecados. Quando eu e você colocar no nosso coração que nós só somos salvos através da graça do Senhor e através do perdão dele, a nossa vida segue melhor. Muitas contendas acabam, porque sabemos que só Jesus Cristo salva, e Jesus Cristo só salva aquele pecador, mas um pecador arrependido, um pecador que entende que a santa ceia do Senhor, ela não é da morada do Altíssimo, ela é a santa ceia do Senhor. Possa eu estar aqui celebrando esse trabalho, possa ser o presbítero Vando, o presbítero Gil, possa ser um dos diáconos, mas a santa ceia não é de nenhum deles e nem minha. A santa ceia, ela é do Senhor. E quando você pega este pão, simbolicamente você vê um pão, mas você está participando do corpo do Senhor. Quando você pega este cálice, é um suco de uva, mas simbolicamente ele representa o sangue de Cristo Jesus. E esse sangue não é meu, este corpo não é meu, isso é de Jesus Cristo. Vamos colocar de pé. Que esteja você apto, preparado, sabendo que só através do perdão de Cristo Jesus, só através do sangue de Cristo, e sabendo de uma coisa, que é todas as vezes que você comer deste pão, ou beber deste cálice, você mesmo está anunciando a morte, anunciando a vida, anunciando a vinda de Cristo Jesus, até que ele venha. E saibas de uma coisa: quando o mundo, os países, o Brasil não suportar mais a igreja de Jesus, o dono dela, ele mesmo tirará ela da face da terra. E se ele queira fazer coisas diferentes como fez no passado, no tempo de Moisés, que seja de a vontade dele que ele faça. Mas a igreja do Senhor permanece de pé diante do Senhor.